Boa noite, meu querido irmão. A paz e a graça do Senhor Jesus seja sobre você e sua família. Amém? Estamos aqui mais uma vez, reunidos, nós aqui, vocês aí, por enquanto, ok? Para a gente cultuar o Senhor, ouvir a palavra de Deus e ter um momento também breve com as nossas crianças. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 103. Eu queria apenas ler alguns versículos antes da gente adorar o nome do Senhor. O Salmo 103, irmãos, é um salmo de gratidão, é um salmo que nós precisamos exercitar todos os dias, para que a nossa alma seja uma alma sempre grata, por tudo aquilo que Deus fez, faz e fará, em mim, em nós e através de nós. Ele diz assim no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, Ele é quem sara todas as tuas enfermidades, Ele é quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, de sorte que a tua velhice e a tua mocidade se renova como a da águia. Graças a Deus, irmãos, que o Espírito do Senhor nos faz lembrar tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, na sua vida e na nossa vida. Esse salmo é um salmo que nos convoca a nos lembrar sempre o que Deus tem feito de bom. Em dias difíceis, é um exercício saudável e precioso você se lembrar de tudo aquilo que Deus tem feito e adorar o nome dele pelos seus grandes e poderosos feitos. O salmista diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. E é isso que a gente vai fazer agora nessa noite. Nós vamos bendizer o Senhor, nós vamos celebrar o Senhor através dos nossos cânticos e do nosso louvor. Portanto, eu convido a você a curvar sua cabeça, vamos orar. Vamos ter uma palavra de oração e depois a gente vai adorar o nome do Senhor, amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esse dia, obrigado por essa semana, Senhor, que o Senhor nos abençoou, o Senhor nos livrou, o Senhor nos deu graça, e nessa noite de quinta-feira, Senhor, nós queremos adorar o Teu santo nome, queremos nos unir aos nossos amados irmãos e juntos celebrar o Teu nome, por causa dos teus grandes feitos na nossa vida. Obrigado, Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, e que em nome de Jesus o Senhor fale também conosco através da tua palavra, que será ministrada às crianças e também a nós os adultos. Fica conosco, toma a direção desse culto, e mais uma vez, ó Deus, abençoa a nossa nação, para que brevemente nós possamos retornar a nossa vida cotidiana. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu irmão? Vou fazer igual o pastoreiro, então, olha, aí você saúda o seu irmão, dá um abraço nele carinhoso, em nome de Jesus, amém? E vamos adorar o Senhor com alegria. Aleluia. Ei, som, aleluia, irmãos, vamos lá então adorar o nome do Senhor. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei
que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Por quê? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Por quê? Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Por quê? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia! Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vivo está. Oh, aleluia! Jesus Cristo está vivo, portanto você não precisa temer coisa alguma, amém? Hoje pela manhã, na nossa reunião de oração, não sei se você está seguindo a nossa reunião de oração, nós estamos lá no Acordar a Alva todos os dias, viu? Essa semana das 8 às 9, no Instagram da IPVO, e o endereço é fácil, Igreja IPVO, e você clica lá, nós vamos orar juntos com o pastor Luciano, os pedidos de oração. Essa semana está sendo o nosso Acordar a Alva, e hoje eu cantei um cântico lá, para vocês, né, para o Senhor, mas junto com os irmãos, e eu queria adorar Deus com ele aqui, porque é um cântico muito bonito, um cântico antigo, mas muito bonito, de um pastor muito querido, amigo nosso. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer.
resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Cante conosco. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Aleluia, Senhor. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia, amém. Deus é bom, irmãos. Deixa eu dar uma palavra para você nesse momento, rapidinho. Irmãos, nesse momento nós vamos fazer o dízimo e as ofertas. O interessante é que o culto desde a igreja primitiva, o culto era composto de 3 coisas: louvor, pregação e ofertas, dízimos e ofertas. E nesse momento, irmãos, nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso, pelo menos nós que estamos aqui, porque além de fazer parte do culto, trazer ofertas e dízimos ao Senhor, ele faz parte da vida daquele que teve um encontro com Cristo. Todos aqueles que tiveram um encontro com Cristo têm um coração disposto e generoso para devolver ao Senhor aquilo que nós entendemos que Ele nos deu primeiro. A doutrina da mordomia cristã é uma das doutrinas mais lindas da palavra de Deus. A doutrina da mordomia cristã nos ensina na Bíblia que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Tudo pertence ao Senhor. E por isso, irmãos, das mãos do Senhor, nós devolvemos a parte que lhe cabe e também nos responsabilizamos diante de Deus pela parte que cabe a nós, na condução da nossa família, na edificação do reino e na edificação dessa cultura que o Senhor criou lá nos tempos primordiais. Portanto, meu amado, você que é um cristão e ama o Senhor e ama a obra do Senhor,
você é chamado para ser fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. O Salmo 116 é um salmo muito bonito, é um salmo onde o salmista, ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. Ele diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Que darei ao Senhor? Se nós olharmos, irmãos, para a nossa vida, essa resposta só pode ser uma só: nada que eu ofereça, nada que eu possa ofertar, oferecer e dar ao Senhor, nada é o bastante perto daquilo que o Senhor fez na minha vida e na sua vida. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que o salmista tem uma resposta aqui interessante. Ele diz assim: cumprirei os meus votos na presença do Senhor e na presença de todo o seu povo. Isso é muito bonito, irmãos, porque o culto é público. A gente adora o Senhor na presença dos irmãos. E um dos votos que a gente faz para o Senhor é da nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Portanto, nesse momento, nós vamos fazer isso. Vamos colocar aqui no gasofilácio. E você que está em casa, você pode ofertar e dizimar na igreja a qual você é membro, pelo menos na IPVO, de duas formas. Você pode fazer o depósito bancário, que está aí na conta, no seu boletim. E pode vir aqui também na secretaria da igreja, que a secretaria nossa está aberta o dia todo. E você pode trazer aqui o seu dízimo e a sua oferta. O meu, irmãos, está aqui. Ok? Está aqui. E nesse momento eu quero depositar o meu dízimo no gasofilácio da minha igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. E os irmãos que estiverem aqui comigo, fiquem à vontade, viu, para fazer isso. Amém. Fique tranquilo que o gasofilácio está esterilizado, viu? Amém. Louvado seja Deus. Jeremias, vem cá, Jeremias, vem cá. Irmãos, hoje nós estamos recebendo aqui uma visita ilustre, viu? Nosso querido diácono Jeremias está aqui conosco. Porque é o seguinte, irmãos, a IPVO, através da nossa junta diaconal, e o Jeremias hoje está representando a nossa junta diaconal, tem feito um trabalho muito bonito, irmãos. Os irmãos sabem que nesse período de isolamento, de quarentena, a nossa igreja está aberta, ok? Nossa igreja está aberta. A única coisa que não tem acontecido aqui são os cultos públicos, né? Por uma medida assim de cuidado que nós temos para com vocês e conosco também. Mas a nossa junta diaconal e a nossa igreja não parou de funcionar nem um minuto. Por quê? Porque nós temos muitos ministérios e temos muitos trabalhos que dependem da assistência social dessa igreja. Por exemplo, terça-feira agora, nós tivemos a nossa reunião do Conselho Missionário. Os nossos missionários continuam no campo e continuam recebendo para a glória de Deus. Nós sabemos que a IPVO é uma igreja missionária. Nós temos 60 parcerias missionárias espalhadas pelo Brasil e pelo mundo todo. E esses missionários são assistidos em parceria pela nossa igreja. E certamente, irmãos, numa crise, num momento como esse, mais do que nunca, Jeré, eles precisam da igreja, de gente que segure as cordas, gente que de repente investe em missões, não apenas quando tudo vai bem, mas também quando de repente uma crise bate na nossa porta. Porque se você está aí, sentado no conforto da sua casa, muitas vezes esses missionários estão no campo, sem família, apenas com a esposa, labutando as lutas do Senhor em meio a essa crise, que às vezes os alcançou também lá. E outra coisa, Jeremias, nós temos aqui na IPVO muitas famílias que são assistidas mensalmente com cestas básicas. E nesse período de crise, tem aumentado muito essas assistências por parte da igreja. O Jeremias está aqui só para ele dar para vocês um dado simples. E de repente, né, Jeré,
a gente fazer um apelo também, não é? Então, meus irmãos, nesse mês que passou, aumentou bastante a distribuição da cesta básica, né? Porque apareceu muito mais famílias precisando, né? Não são famílias necessitadas normalmente, né? Mas com a situação do momento eles vieram precisar. Então, por isso, nesse mês de abril, nós vamos precisar muito mais ainda. Hoje mesmo nós preparamos ali 28 cestas. Das 28, 17 cestas já estão de saída hoje, né? Nós estamos só no início do mês. Então, o que pedimos aos irmãos que queiram participar, que queiram ajudar, com alguma contribuição, será muito bem-vindo. Uma contribuição de uma cesta básica, né? Aqueles que não puderem uma cesta básica, se puder, entendeu? 5 quilos de arroz, 5 quilos de açúcar, ou qualquer mantimento não perecível que sirva para a cesta básica, vai nos ajudar bastante. Eu conto com os irmãos aí. Amém. Gerê, vamos orar? Eu queria orar, irmãos, queria orar, para que nesse período, né, de isolamento, você e eu, nós não nos esqueçamos que a igreja do Senhor Jesus não para, e nem pode parar. E a gente depende da fidelidade e do amor dos irmãos que são membros e amam e têm um compromisso com essa igreja. Então nós vamos orar. Deixa eu só dizer uma coisa aqui que o Jeremias não falou. Eu acho que ele deve ter esquecido. Só hoje na IPVO nós assistimos 12 famílias de um grupo que tem aqui perto que acolhe crianças carentes. Crianças, por exemplo, que não têm o que comer em casa, e os pais colocam nessa escola, é tipo uma creche, é bem aqui pertinho, aqui na Laguna mesmo, né? Na Paissandu mesmo. Só que essa escola fechou as portas, e as crianças que vão lá, muitas delas passam o dia lá para se alimentar. E o interessante é que a diretora entrou em contato conosco, através da Vanessa, do Anjinho, dizendo que tem 20 famílias que estão em situação de calamidade, porque não tem o que comer dentro de casa. Ela entrou em contato conosco e rapidamente, pela graça de Deus, nós conseguimos, através da instrumentalidade da junta, 12 cestas básicas para 20 famílias que são necessitadas. É o que nós conseguimos até agora, porque nós temos as nossas outras pessoas que a IPVO já tem ajudado. Só para você ver, irmãos, isso são 12 cestas extras que hoje nós entregamos para essa necessidade urgente. Portanto, eu quero orar, pedir a Deus para que Deus mantenha a fidelidade dele no nosso coração, para que a gente participe dessa obra. Amém? Pai querido, nós te agradecemos, porque a IPVO tem sido uma igreja muito generosa. Todos aqueles, ó Deus, que convivem aqui sabem disso. E nesse momento de crise, a IPVO não tem fechado nem as portas, nem o coração. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos dê mesmo recursos, pessoas, gente que tem um coração inflamado para o reino de Deus e que também investe nesse reino, para que possamos também ajudar, ó Deus, os pequeninos e também os irmãos da nossa igreja, que às vezes têm passado necessidades, e essa igreja, na medida do possível, tem ajudado esses irmãos. Muito obrigado, Senhor, pela fidelidade do Senhor na nossa vida, porque assim possamos desenvolver a nossa para com o Senhor. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, Geré. Anjinho, meu filho, Deus te abençoe. Criançada, vocês vão ter um momento aí agora com o pastor Anjinho. Ele vai dar um aviso bacana para vocês, hein? Domingo, ok? No culto da Páscoa, tem culto infantil, separado só para as crianças. Deus te abençoe. Desculpa. Boa noite, crianças. Boa noite, família Vila Kids. Tudo bem? A gente tem ouvido falar, né? Papai, mamãe, em outros lugares,
que você tem que usar as suas mãozinhas para sempre estar limpando elas, usando álcool gel, lavando sempre bem, para que a gente não possa ser contaminado e nem contaminar outras pessoas. Mas a Bíblia também nos dá uma história muito bonita de pessoas que usaram as mãos para fazer o bem e outras para fazer o mal. E é essa história que eu quero contar para vocês. Como é que eu posso usar as minhas mãos para fazer o bem, ajudar a quem precisa? Em tempos de crise, crie oportunidade de ajudar outras pessoas que precisam. E a nossa história começa lá com o nosso amigo Lucas, um dos evangelhos, e ele conta assim o seguinte, essa história. E ele diz assim, deixa eu achar aqui, patati, patatá. Achei começando a nossa história. Havia uns homens, os doutores da lei, uns caras que conheciam muito a lei, e chegou para Jesus, tentando pegar Jesus, tentando pôr Jesus à prova, e perguntou para ele o seguinte: Jesus, como é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus foi muito inteligente, Jesus estava vendo o coraçãozinho deles, porque eles sabiam que eles não queriam aprender, mas sim pegar Jesus. E Jesus continuou conversando com eles, e disse para eles que nós devemos amar o nosso próximo, amar como diz na lei de Moisés. E aí a esses homens, espertos, falei, então tá bom, Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus é muito inteligente, e começou a linda história assim. Havia um homem, pôr o dedinho aqui, havia um homem que vinha de Jerusalém até Jericó. Ele estava lá descendo de Jerusalém para Jericó, sossegado, tranquilo, com seu burrinho e as suas outras coisinhas, mas havia alguns homens maus, muito maus, que estavam à espreita, estavam escondidos. Eles estavam escondidos, olhando aquele bom homem descer de Jerusalém até Jericó, sossegadamente, e esses homens apareceram do nada. Vamos pegar aquele moço e vamos roubar tudo dele. Então eles pularam em cima do moço, e o moço, não! Vamos pegar, você passa tudo que você tem. Eu não tenho muita coisa, por favor, não faça nada comigo. Então pegaram o mocinho e bateram nele. Tadinho. Pá, 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 pá. Pobre homem. E aqueles homens, aqueles assaltantes, saíram felizes, contentes. Nós roubamos aquele homem, estava lá. E agora? Quem vai poder ajudar este homem? Mas lá de longe estava vindo um sacerdote. Ele estava com a sua bela roupa, ele estava com o seu belo casaco, ele veio descendo, andando pelo caminho. Quando ele vê o moço, pobre homem, não, mas eu não posso tocar, ele está muito sujo, vai sujar toda a minha veste sacerdotal. Tadinho do homem, mas não deixarei ele sem nenhuma ajuda. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar por você, querido homem que está em perigo, em situação de risco. A única coisa que me resta é orar pela sua vida, fazer alguma coisa para você. Que Deus o abençoe. E dali ele saiu, calmamente, tranquilo, e deixou o homem lá. Coitado, pobrezinho do homem. Pode continuar? Então, o sacerdote não fez nada, usou suas mãos, simplesmente, E o pobre, coitado, o homem que estava ali ensanguentado, cheio de feridinha, quase para morrer. Calma aí, microfone. Fica quieto aí, tá? Vou pôr você aqui, tá bom? Aí, ficou bom agora.
Quem vem lá de cima? Não, é o levita. Ele vem cantarolando: cantarei seu amor para sempre, cantarei seu amor para sempre. Mas o levita não é sempre que canta, ele também tomava conta do templo, ele limpava, também fazia um monte de coisinha. Cantarei seu amor para sempre. Pobre homem, tadinho. Mas eu não posso, estou muito ocupado, eu não tenho tempo para ajudar você. Mas deixarei para você uma música, um louvor. Cantei já, está bem cantadinho. E o levita também não usou suas mãos para ajudar aquele pobre homem. E agora? Está lá o homem caído no chão, estendido. Quem vai ajudar este homem? Quem poderia ajudar ele? Não é o Chapolin. E vem montado no seu cavalo branco. Ele, a quem os judeus mais odiavam, não gostavam, montado no seu cavalinho branco. O bom samaritano. Pé de pano, olha, tem um moço doente. Desceu do seu cavalo, pegou o homem, colocou em seus braços e começou a curar a sua feridinha. Pegou um pouquinho de vinagrinho, pegou um pouquinho de vinho, pegou um pouquinho de curativo e começou a cuidar do menininho, do moço que estava ali doente, estava mal. E ainda levou ele para uma estrebaria, levou ele para um lugarzinho para cuidar dele. E lá naquele local, deixou ele lá numa taberninha, e falou para o moço: se você precisar de mais alguma coisa, eu passarei aqui e vou pagar o que deve para ajudar este moço. Então, o nosso amigo bom samaritano estendeu a sua mão para ajudar aquele homem. E nesta ocasião, Jesus perguntou para aqueles doutores da lei: quem é o próximo? E esta é a pergunta que eu faço para vocês, crianças. Quem é o próximo que ajudou e estendeu a mão? Foi o sacerdote? Foi o levita? Foi quem menos esperava, que estendeu a sua mão para ajudar o moço que estava ali, jogadinho. Ele nem se importou em saber se ele era judeu, se ele não era, o que ele era. Ele só simplesmente quis ajudar aquele bom moço. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente está em casa e só reclamando da vida, quando a gente podia usar as nossas mãozinhas para ajudar quem precisa, usar as nossas mãos para ajudar o próximo. Quem é o próximo? Quem precisa da gente. Mas tio Anjinho, como é que eu posso ajudar o meu próximo se eu estou tão longe? Sabe a vovó, vovô, titio, que está lá longe? Escreve uma carta para eles. Escreve uma carta com versículos, falando do que Deus está fazendo na sua vida e o que pode fazer na vida dele. Sabe você que tem os dons e talentos, você que sabe tocar algum instrumento, você que sabe fazer alguma habilidade com as mãos, faça para abençoar os seus vizinhos no seu prédio. Esses dias eu estava ouvindo uma notícia, e a repórter, passando por uma avenida bem conhecida, viu um moço que vivia ali na rua, em situação de risco. Ele levantou assustado e perguntou para aquela repórter: o que está acontecendo? A rua está vazia. É feriado? É domingo? Aí a repórter: você não sabe do que está acontecendo? Ele falou: não sei. E ela explicou tudo o que estava acontecendo no mundo e no Brasil. Ele abaixou a cabeça com lágrimas nos olhos e disse: o que será da gente? Os menos afortunados. Você, criança, você, papai, mamãe, pode usar as suas mãos para fazer o bem. Você pode estender a sua mão para ajudar quem precisa. Você pode ajudar simplesmente, às vezes, só ligando
para as pessoas que mais têm necessidade de ouvir só uma voz. Ou você cantar uma música, ou você talvez pegar um alimento da sua casa e doar para alguém. Vê quem ali no seu bairro precisa da sua ajuda. Estenda sua mão. Não deixe sua mão ressequida, não deixe sua mão encolhida. E outra coisa que eu quero deixar para vocês, crianças: use as suas mãozinhas para lavar uma louça. Use as suas mãozinhas para ajudar a mamãe, sem ter ela que ficar pedindo para você o tempo todo: olha, vai lavar louça, olha, vai fazer isso, olha. Seja proativo. O bom samaritano aqui, eu não ouvi na história alguém mandando ele fazer e ajudar este homem. Ele simplesmente desceu do seu cavalo, estendeu a sua mão e ajudou, sem saber de que país, ou cidade, ou nação esse moço era. Ele simplesmente foi lá e ajudou. Que você possa fazer isso em casa também, arrumar o seu quartinho, pegar os brinquedos e guardar os brinquedos, para que a mamãe não fique nervosa nem brava. Faça isso, estenda a sua mão. Em tempos de crise, crie oportunidades para abençoar pessoas. A Bíblia diz, lá em Provérbios 3, 27, diz assim: quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. A Bíblia está dizendo isso. Então, se você pode fazer o bem a alguém, estenda sua mão e faça o bem. Em tempos de crise, crie oportunidades. E eu vou terminar com esse testemunho. No tempo que eu estava casado, logo no primeiro ano, eu e minha esposa, nós éramos de uma missão, e a missão, por uma crise ou outra, não pôde mais nos sustentar. E um dia, andando naquela cidade, havia um caminhão de morangos. E eu passei e olhei, estava junto com a minha esposa, e ela falou assim: eu queria tanto comer o morango. E eu não tinha o dinheiro para comprar o morango, uma caixa de morango. Cheguei em casa, fechei a porta do banheiro, fui para o banheiro tomar um banho, e ali eu chorei, falando para Deus: Deus, eu não tenho dinheiro para comprar uma caixa de morango para minha esposa. E chorei copiosamente. Saí dali, a gente tinha uma visita para fazer, e era um almoço onde iria nessa casa. Chegando lá nessa casa, nós almoçamos, não falei nada para a Vanessa, e a moça olhou para a Vanessa e disse assim: Vanessa, eu não sei porquê, mas eu estava ali no mercadinho, e algo no meu coração mandou comprar isso aqui para você. E era uma caixinha de morango. E eu falei para Deus: falta só o creme de leite que ela gosta. E ela falou assim, abriu a outra portinha do armário, e tinha ali o creme de leite e um leite moça. E entregou na mão da Vanessa, e a Vanessa comeu aquilo com tanto amor e com tanto carinho. Ela não sabia disso, mas ela, usada por Deus, estendeu a sua mão para abençoar a Vanessa com uma simples caixinha de morango. Veja o que você pode fazer com uma simples caixinha de morango. Então, estenda a sua mão e lembre-se de Provérbios 3, 27. Estando em suas mãos para fazer o bem, faça. Não importa quem. Na verdade, quem está precisando da sua ajuda, este é o teu próximo. E sendo assim, você vai demonstrar o amor de Deus através da sua vida, na vida de outras pessoas. Em tempos de crise, crie oportunidade para abençoar outras vidas. Obrigado. Muito boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Que Deus abençoe você. Um beijo para a criançada que está aí na sala, tá? Depois dessa palavra e desses ensinamentos maravilhosos,
Eu creio que o Senhor falou conosco, ao nosso coração, desde o início do culto, com os louvores, com o momento dos dízimos e as ofertas, com esse momento também, nosso querido diácono Jeremias, que esteve aqui, falando também dessa importância, dessa parte social, também da ajuda da igreja, através do nosso irmão Anjinho também, dessa história bela também que ele acabou de nos contar. Deus é aquele que supre as nossas necessidades. Deus é aquele que supre as nossas necessidades em Cristo Jesus. E eu creio que a maior necessidade que nós temos e que nós tínhamos é a necessidade de reconciliação com o nosso Deus, com o nosso Pai. E isso Deus fez por intermédio de Jesus Cristo, num ato sublime que nós vamos celebrar e de certa forma nos lembrar amanhã, na Sexta-feira Santa, chamada Sexta-feira Santa, quando a gente se lembra da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro que lá na minha antiga igreja, lá em Dourados, a Igreja Presbiteriana de Dourados, toda sexta-feira, chamada de Sexta-feira da Paixão, nós tínhamos um culto lá chamado de o culto dos 7 brados da cruz, em que cada pastor explicava a respeito de um das 7 últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário. E era um momento muito sublime, queridos. E nós também estamos lembrando disso também nessa noite, estamos lembrando durante toda a semana, dos últimos dias de Jesus ali. O pastor Luciano tem falado nas lives do nosso Acordar a Alva a respeito dessa última semana de Jesus, e é tão importante nós nos lembrarmos e, como ele disse, trazer à memória coisas tão importantes, pastor Luciano, para a nossa vida, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, trazer à memória a beleza da obra de Deus na nossa vida. Sim, meus amados, a crucificação de Jesus Cristo é a manifestação máxima do amor de Deus por nós. A crucificação, a cruz de Cristo, é a manifestação do plano de Deus para o seu povo. É o ápice, é o apogeu junto com a ressurreição. É desse plano maravilhoso que Deus manifesta na nossa vida e na nossa história, na história da humanidade, entregando o seu próprio Filho numa cruz, onde ali ele estava com uma coroa de espinhos, machucado, com as suas mãos ali pregadas naquela cruz, com aqueles pregos enormes nas suas mãos, sofrendo também com o peso dos nossos pecados, com o peso das nossas transgressões. Ali naquela cruz Deus manifestou o seu amor por nós, fazendo com que o seu Filho sofresse tudo aquilo que estava destinado a nós. A justiça de Deus foi ali satisfeita na pessoa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E ali naquela cruz Jesus ainda falou conosco. Ali naquela cruz Jesus ainda manifestou ensinamentos para nós, teologia boa, com palavras, não com doutrinas ou elaborações teológicas, mas com o seu ato fundamental e com palavras simples, mas que tem tanto significado para a nossa vida. Eu não tenho como, nem tenho tempo para expor todas as 7 palavras da cruz. Recomendo que você leia um livro do ministro do Evangelho, que viveu de 1886 a 1952, Arthur Pink. Arthur Pink é um homem de um caráter puritano, que gostava dos puritanos, um homem de Deus, um homem maravilhoso, que em 1929 escreve essa obra maravilhosa chamada Os 7 Brados da Cruz. Eu recomendo que você leia esse livro, se você puder. Talvez você já tenha acesso a esse livro, e é uma bênção, uma grande bênção para as nossas vidas, meu querido. Mas eu me lembro que todo ano, nesse exato momento, me falavam para ministrar a respeito da palavra do perdão. Eu acho, pastor Luciano, que eu tenho assim um jeito de um grande pecador,
porque ele sempre falava para eu poder pregar a respeito da palavra do perdão, da primeira palavra que Jesus diz na cruz, das primeiras palavras que Jesus fala depois que ele é crucificado, na realidade da sua primeira frase, logo após a sua crucificação, que está ali em Lucas, né? Nosso irmão Lucas, o médico Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 34. Lucas 23, nós vamos ler também o 33, tá? Que diz assim, Lucas capítulo 23, versículo 33, diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos orar, queridos, antes de nós falarmos a respeito dessa palavra. Senhor, em nome de Jesus, manifesta a Tua graça aqui no nosso meio. Mais uma vez, através da Tua palavra, fala ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sim, amados, ali Jesus crucificado, machucado, sozinho, humilhado na cruz, Ele manifesta ali a palavra do perdão. Ele manifesta ali, ao invés de rogar ao Pai que destruísse os seus algozes, ao invés de exercer a sua própria justiça ali, de exercer ali o seu poder, ao invés de pagar com a mesma moeda, ao invés de exercer ali a vingança do próprio Deus, Jesus, contrariando todas as expectativas, Ele intercede pelos malfeitores, Ele intercede pelos seus algozes. Que coisa maravilhosa, irmãos, que diferença, que ensinamento para a nossa vida, a palavra do perdão. Jesus não estava ali exercendo a justiça de Deus, pelo contrário, Jesus estava ali recebendo sobre Ele a justiça de Deus, que era destinada a nós, mas foi sobre Ele, porque Ele era o Cordeiro que foi morto, Ele é o Cordeiro imaculado, Ele que era aquele que nunca pecou, Ele é o Cordeiro perfeito, que poderia fazer isso em nosso lugar. Jesus Cristo recebeu ali a justiça de Deus sobre si, e a sua justiça foi imputada a nós, de forma que Ele nem poderia exercer ali, nem precisaria exercer ali vingança, nem precisaria rogar ao Pai que destruísse os seus malfeitores, os seus algozes. Pelo contrário, Ele fez justamente aquilo que Ele deveria fazer. Ele intercedeu. Jesus mostra com a sua intercessão, orando por nós, o seu ofício sacerdotal. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar com você nessa noite. Jesus é aquele que intercede por nós. Jesus é aquele que, nesse exato momento, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde intercede por nós. Jesus é o sumo sacerdote para sempre. Jesus é o sacerdote perfeito. Jesus é aquele que se identificou conosco, mas nunca pecou. Viveu todas as nossas agruras, todos os nossos medos. Foi exposto ao pecado, mas nunca pecou. Por isso Ele é o sumo sacerdote. Por isso é aquele que intercede por nós. Por isso Jesus é aquele que nesse exato momento intercede por nós. Por isso Jesus é aquele que pode perdoar pecados. Por isso nós podemos confiar totalmente em Jesus Cristo. Por isso que nós podemos ter acesso, como diz lá em Hebreus capítulo 4, confiadamente ao seu trono de graça. E podemos confiar e confessar os nossos pecados a Deus. E nós podemos ir até o trono de graça, justamente porque nós temos um advogado, justamente porque nós temos um intercessor perfeito, que intercedeu por nós no momento mais terrível da sua vida, no momento em que foi ali naquela cruz,
onde ele estava sofrendo tudo aquilo, e toda a justiça de Deus e toda a ira de Deus estava sobre ele, ele intercede por nós e faz aquilo que ele sempre fez e continua fazendo até hoje, meu querido. E eu quero, justamente por causa disso, dizer para você nessa noite que você pode se achegar ao trono de graça, que você pode clamar ao Senhor, que você pode confiar nesse sumo sacerdote, que você pode confiar, porque ele na cruz intercedeu por nós, e a sua intercessão é 100% eficaz. A sua intercessão é perfeita também, porque cumpre exatamente aquilo que Deus designou, que é a salvação daqueles que o Senhor mesmo escolheu. A intercessão de Jesus, ela é eficaz 100%, porque ela justamente vai alcançar aquele que crê. A intercessão de Jesus é 100%, porque muitos daqueles, é 100% eficaz, porque muitos daqueles que estavam ali naquele momento, desejosos da sua crucificação, dizendo: crucifica-o, solte Barrabás, crucifica-o, crucifica-o, eram também parte daqueles que estavam ali no discurso de Pedro mais à frente, e entregam suas vidas a Jesus. Quando no primeiro discurso que Pedro faz ali em Atos, no capítulo 2, ele faz aquele discurso belíssimo, contando toda a história, e termina dizendo: olha, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor de todas as coisas. E de repente aquela multidão que estava gritando antes: crucifica-o, é a multidão que está naquele momento ali perplexa, atônita, preocupada, dizendo: que vai ser de nós agora? E a Bíblia diz que o coração deles ficou compungido, ficou contrito, e eles perguntam para Pedro: e agora, Pedro, o que a gente faz? E Pedro diz assim: arrependam-se, arrependam-se, simplesmente arrependam-se. Deus não levou em conta o tempo da ignorância de vocês, porque Jesus, na sua intercessão, justamente diz isso: olha, eles não sabem o que estão fazendo. Não que eles não sejam responsáveis pelo que fizeram, eles são. E todos nós somos responsáveis pelos nossos pecados, por aquilo que fazemos, pelas nossas atitudes. Nós conscientemente somos responsáveis. Mas Jesus naquele momento diz: eles não sabem o que fazem, porque eles eram ignorantes a respeito do plano da salvação. Eles eram ignorantes a respeito de quem era Jesus. Os olhos deles ainda estavam cheios de escamas, os olhos deles estavam vendados. Mas como a oração de Jesus é 100% eficaz, Deus atende a oração de Jesus. E no meio daquela multidão que antes estava clamando pela sua crucificação, 3.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças, 3.000 pessoas entregam suas vidas a Jesus. E ali mesmo são batizados após o discurso de Pedro. Sim, queridos, Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Jesus é o sumo sacerdote que intercede por nós, e Deus o Pai atende a sua oração. E eu quero dizer para você, queridos, que você pode confiar. Você pode confiar nesse sumo sacerdote, porque a oração dele chegou até você. A oração de Jesus foi atendida, o Pai, na sua vida, na minha vida e na vida de todos que estão aqui nesse momento. A oração de Jesus, ela é 100% eficaz, porque ela vai justamente salvar aqueles que o Senhor escolheu para serem seus. E eu quero dizer para você, querido, nessa noite, que você pode clamar ao Senhor e rogar ao Senhor e se entregar ao Senhor, independente do tamanho dos seus pecados, independente da quantidade dos seus pecados. Você pode se reconciliar com Deus nesse momento, porque Jesus é aquele que intercede por você. Humildemente, dobre os seus joelhos, se humilhe diante de Deus e vá até o trono de graça confiadamente, sem medo, e você vai receber socorro na ocasião oportuna, como diz a palavra do Senhor. Pode confiar, meu querido, pode confiar. Ele é o sumo sacerdote perfeito que intercedeu por nós e continua fazendo isso agora, nesse exato momento. Pode ir até Ele. Meu querido, eu também quero dizer para você
que a oração de Jesus também cumpre uma profecia, que demonstra também que o plano de Deus é perfeito e se cumpre. A oração de Jesus, a oração intercessória de Jesus, intercedendo pelos seus algozes nesse momento, demonstra o cumprimento das profecias. Lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. E tudo aquilo que Deus determinou, que o Deus Trino determinou na eternidade, se cumpre e tem se cumprido até agora. Lá no final de Isaías 53, no versículo 12, está escrito justamente isso, que pelos pecadores Ele intercedeu. Pelos pecadores intercedeu. Isso, queridos, muitos anos antes. O profeta Isaías, 700 anos antes, já dizia lá no capítulo 53 do seu livro, que pelos pecadores Ele iria interceder. Não somente isso, dizia que Ele era homem de dores, que sabe o que é padecer, que seria alguém que não teria formosura, que as pessoas não iriam ver beleza nele, que como ovelha muda ele iria para o matadouro, que agradou ao Pai entregá-lo e moê-lo por nossa causa, que ele veria o fruto do penoso trabalho de seu filho e ficaria satisfeito. Tudo isso está escrito na palavra de Deus, e a palavra de Deus se cumpre. O próprio Jesus Cristo diz que dele estava escrito tudo aquilo que deveria acontecer. E ele diz lá aos apóstolos, no capítulo 24 de Lucas, um pouco mais à frente, em Lucas 24, ele vai dizer: olha, de mim está escrito, e tudo isso que deveria acontecer está escrito no Pentateuco, nos profetas, nos salmos, na lei, nos profetas e nos salmos, ou seja, em todo o Antigo Testamento. Tudo estava predito, e todo o plano de Deus haveria de se cumprir, de forma que a crucificação de Jesus cumpre tudo aquilo que havia sido profetizado, e todo o plano de Deus que Ele mesmo planejou na eternidade. Louvado seja o nome dEle. E a intercessão de Jesus, rogando o perdão pelos seus algozes, é algo que já estava para se cumprir e que se cumpriu, cumprindo as profecias de um Deus que decreta tudo aquilo que Ele quer, um Deus que faz com que os seus planos aconteçam. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, em nome de Jesus: tudo aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. Ele tem cumprido, Ele cumpriu nessa oração de Jesus, Ele cumpriu na crucificação de Jesus, do Cordeiro que estava imolado antes mesmo da fundação do mundo, como diz Apocalipse 13, 8. Antes mesmo que houvesse, haja luz, Deus já tinha determinado, haja cruz. E tudo aquilo que está determinado para a sua vida vai acontecer, e as promessas do Senhor para a sua vida vão ser cumpridas em nome de Jesus. E as promessas do Senhor são boas, e a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Os pensamentos do Senhor para nós são pensamentos de paz e não de mal. E nós podemos até viver alguns momentos de sofrimento, nós podemos viver momentos de dúvida, nós podemos viver momentos de tristeza, de angústia, mas os planos de Deus na nossa vida estão sendo cumpridos, e eles são planos de paz e não de mal. São planos maravilhosos para a nossa vida. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como nós temos ouvido. A vontade de Deus é maravilhosa, queridos. Ela vai se cumprir. E tudo aquilo que Deus prometeu se cumpriu. E tem se cumprido. E a última das profecias, que é a volta do Senhor Jesus Cristo, que Ele mesmo disse que um dia Ele vai voltar. E eu pergunto a você: você ainda crê nisso? Você crê que isso vai acontecer? Porque muitos já não creem. Mas eu quero dizer para você que eu creio. Eu quero convidar você também a crer na vinda do nosso Senhor, que virá para completar a salvação do seu povo, e um dia nós estaremos com Ele na eternidade. O que nos aguarda, queridos, são novos céus e nova terra,
porque todas as profecias são cumpridas, e elas continuarão se cumprindo em nome de Jesus. Confie nisso, tenha esperança que não somente você já é de Jesus, mas que o que nos aguarda é uma história maravilhosa, com um fim espetacular, e com a vitória final de Jesus Cristo sobre todas as hostes do mal, que já começou quando ele foi crucificado. Sim, o apóstolo Paulo, ele diz que na cruz do Calvário, os principados e potestades do mal foram expostos ao desprezo. A cruz de Cristo foi a grande vitória sobre o reino das trevas, queridos. E eles foram, e o reino das trevas foi humilhado naquele momento. Mas ainda existe um ato fundamental para ser cumprido, uma profecia, onde tudo aquilo que está para acontecer vai acontecer, tudo aquilo que está prometido na palavra vai acontecer, e nós podemos confiar, porque tudo aquilo que Ele prometeu vai se cumprir, e nós podemos aguardar com muita esperança no nosso coração. Sim, queridos, em primeiro lugar, a palavra do perdão é a palavra da intercessão do sumo sacerdote perfeito de Jesus, que é Jesus Cristo. A palavra do perdão também é um cumprimento de uma profecia que diz que Ele iria interceder pelos pecadores, pelos malfeitores, pelos seus algozes, o que mostra que tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Mas também a palavra do perdão é também um grande ensinamento para a nossa vida, queridos. Um grande ensinamento de um Deus que perdoa. A palavra do perdão de Jesus Cristo é um grande ensinamento para a nossa vida cristã, para você que já entregou sua vida a Jesus, mas que muitas vezes, por causa das dificuldades dessa vida e por causa das coisas que nós temos visto acontecer, de repente tem endurecido seu coração. Tem muita gente que entregou sua vida para Jesus, que é membro de uma igreja, mas não perdoa. Tem muita gente que já entregou sua vida para Cristo, que é membro de igreja, mas ainda não sabe exercer a misericórdia. Tem muitas pessoas que ainda gostam de exercer juízo, muito mais do que misericórdia. Existem muitas pessoas que apesar de serem alvos da graça de Deus, ainda não sabem manifestar a graça de Deus na vida de outras pessoas. Que Deus nos livre, queridos, desse tipo de atitude. Que Deus nos livre de dar esse tipo de testemunho, sendo que o maior exemplo para nós aqui é o perdão manifestado na pessoa de Jesus Cristo, que intercede pelos malfeitores. Diante de um quadro terrível, diante de tanta maldade, Ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esse perdão do qual nós somos alvo, queridos, esse perdão daquele que perdoa aqueles que o crucificaram, nos ensina, como diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 20 e 21. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. A palavra do perdão da cruz, queridos, é um grande exemplo para nós que muitas vezes pagamos mal com mal, queremos exercer justiça própria ou vingança, que esquecemos da mansidão, quando Jesus diz lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os mansos. O que são os mansos? São aqueles que muitas vezes são alvos de injúrias, que muitas vezes são atacados, mas que não respondem da mesma moeda, que não respondem com vingança, que não pagam o mal com o mal. Esses são os mansos. Por isso que Jesus era chamado daquele que é manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Porque Jesus, Ele não agia dessa forma. E o ápice dessa atitude é quando Ele perdoa os seus malfeitores, seus algozes na cruz. Depois de ter sofrido tanto, depois de uma coroa de espinhos na cabeça, depois de tantos bofetões e socos e humilhações,
depois de receber em si o peso do pecado do mundo inteiro, depois de receber em si a ira que estava destinada a nós, os tormentos que estavam destinados a nós, mesmo assim, a sua primeira palavra é uma palavra de misericórdia e de perdão, porque a misericórdia, queridos, como diz a palavra do Senhor, triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre a maldade. O perdão triunfa, assim como a vida triunfa sobre a morte. Assim como mais à frente Jesus vai ressuscitar. E eu tenho certeza que o pastor Luciano vai falar muito sobre isso no domingo. Assim como Jesus Cristo, mais à frente, no terceiro dia, vai ressuscitar. E a vida vai vencer a morte. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que você que está aí na sua casa, a misericórdia triunfa sobre o juízo. A graça é melhor do que a vida. Manifeste a graça de Deus. Quem sabe você está precisando perdoar alguém? Quem sabe nesses momentos em que o nosso coração fica tão quebrantado por conta dos ensinamentos da última semana de Jesus, na chamada da Semana Santa e na Sexta-feira Santa. Quem sabe nesses momentos em que nós vamos celebrar, mesmo que longe uns dos outros, a Páscoa. Quem sabe com o seu coração quebrantado é momento de você também começar a ter uma vida com mais misericórdia, a manifestar a graça de Deus nas suas atitudes e a perdoar aquele que você ainda não perdoou. Quem sabe esse é o momento de nós pagarmos o mal com o bem, de não nos deixarmos vencer pelo mal, mas pagarmos o mal com o bem. Quem sabe esse é o momento de que, se o nosso inimigo, aquelas pessoas que muitas vezes nos fazem mal, tiverem fome, nós podemos dar de comer. Quem sabe esse é o momento de interceder por aqueles que porventura nos fizeram mal, ou aqueles que porventura nós temos alguma desavença. Quem sabe é o momento de exercer misericórdia com aqueles que têm opiniões diferentes da gente. Quem sabe é o momento de termos união e não divisão. Mais do que nunca, eu creio que a palavra da cruz, as palavras da cruz e essa palavra de perdão nos convida, queridos, a sermos cada vez mais unidos e cooperadores uns com os outros. O pastor Luciano tem falado muito aqui sobre um momento que nós estamos vivendo no país, onde nós vemos muita falta de cooperação, onde muitas vezes nós vemos as pessoas pensando em si mesmas, e às vezes até querendo fazer mal, ou se aproveitando de um momento terrível que a humanidade está vivendo, para se dar bem, para levar vantagem. Não, queridos, não é isso que Deus requer de nós. A igreja é a contracultura do mundo. Quanto mais é a discórdia, a desavença, quanto maior é a justiça própria, mais nós devemos pregar o perdão e mais nós devemos exercer a misericórdia. E que nós sejamos assim, que nós como igreja possamos nos lembrar de tudo isso e também exercermos misericórdia na vida das pessoas. Porque nós fomos alvos dessa misericórdia, querido. Eu termino com isso. Nós somos alvos dessa misericórdia. Nós somos alvos da graça de um Deus que nos acolheu ainda pecadores. Eu me lembro muito bem como eu era, meu irmão. Eu me lembro muito bem das minhas atitudes. Eu me lembro como eu era quando eu estava longe dos caminhos do Senhor. Eu lembro como era o meu coração. Eu me lembro da minha arrogância. Eu me lembro da minha justiça própria. Eu me lembro das atitudes e de como eu fugia de Deus, como eu não queria um relacionamento com Deus, mas eu fui resgatado pelo Deus perdoador, eu fui resgatado pela graça de Deus. E agora, meus irmãos, eu desejo muito, do fundo do meu coração, manifestar essa graça, essa misericórdia e esse perdão às pessoas. É difícil, querido, porque o nosso coração muitas vezes é endurecido. É difícil porque muitas vezes
nós somos tomados por justiça própria. É difícil, porque nós somos pecadores, mas eu quero lutar muito contra isso. E nós, como igreja, devemos ser essa contracultura. Devemos lutar contra tudo isso que está aí, toda essa discórdia, toda essa falta de misericórdia, e exercermos misericórdia e ajuda e cooperação uns com os outros. Que essa palavra da cruz possa nos ensinar nessa noite, meu amado, a sermos manifestadores dessa graça, manifestar essa graça, esse perdão e essa misericórdia por onde nós andarmos. Que nós possamos orar pelos nossos inimigos ou para as pessoas que porventura nós temos diferenças, intercedendo assim como Jesus intercedeu. Eu pergunto a você, você é um intercessor? Como tem sido a sua semana? Nós temos tido uma semana maravilhosa aqui de oração intercessória, chamada Acordar a Alva. Eu te convido para participar. Amanhã ainda nós temos ainda um dia. Eu convido a participar, a entrar ali na live para participar, para interceder, para orar, para que nós possamos orar uns pelos outros, assim como Jesus intercedeu por nós. Meu amado, que Deus abençoe a sua vida, e que a misericórdia do Senhor esteja sobre você. E se você por um acaso está me vendo agora, e de repente anda meio desanimado, se você anda triste, cabisbaixo, angustiado, mais uma vez eu digo para você que existe um Deus de braços abertos, e que existe um intercessor pela sua vida, meu querido. Entregue a sua vida a Jesus, arrependa-se dos seus pecados, como aquela multidão se arrependeu na pregação de Pedro. Arrependa-se, entregue a sua vida a Cristo, e eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço. Amém. Pastor Luciano vai dar alguns avisos, queridos. Aguarde um pouquinho. Amém, meus irmãos, que bênção, graças a Deus. 2 avisos para a gente encerrar. Primeiro, a partir de domingo agora, nós teremos o culto infantil, ok? Às 18 horas. Então, por favor, coloque aí na sua agendinha, fale com seus filhotes, tá bom? E a gente vai tentar fazer isso a partir deste próximo domingo. Então, às 18 horas, nós vamos ter um momento das crianças, um culto para as crianças, e vamos falar um pouco sobre a Páscoa para as crianças. E às 19 horas, logicamente, tá? Nós teremos então o nosso culto normal. E eu quero convidar você, seu segundo aviso, para domingo. Nós vamos preparar aqui, né, esse local da melhor maneira possível que a gente conseguir fazer, para que a gente possa oferecer ao Senhor um culto, ok? Principalmente com respeito à temática da Páscoa. Então, agende aí que vai ser um domingo abençoado, e pela manhã, ok? Pela manhã, nesse domingo, domingo de Páscoa, nós teremos também uma palavra às 10 horas da manhã, por ocasião da escola dominical. Essa palavra será ministrada no Instagram, tá bom? No Instagram da IPVO. Então, o mesmo que nós temos feito o Acordar a Alva, nós faremos no domingo pela manhã, dando uma palavra também à igreja sobre o significado e a beleza do que é a Páscoa para nós cristãos, ok? Então, a partir de domingo, ligue a sua TV às 18 horas, que nós vamos começar as nossas programações para as crianças e depois para toda a família, ok? Um grande beijo. Vamos orar? Vamos orar, pastor? Vamos ter uma palavra de oração? Queria convidar você a se colocar em pé, então, aí na sua casa. Vamos ter uma palavra de oração, e aí você vai estar despedido em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos pelo teu perdão. Obrigado porque o Senhor enfatizou tanto o perdão, que até na oração do Pai Nosso, o Senhor disse que se nós não perdoarmos uns aos outros, o Senhor também não nos perdoará. Ajuda-nos a termos esse coração leve, que perdoa, que possa olhar para o outro com os olhos que Cristo nos olha todos os dias. Muito obrigado, Senhor, pelo esse dom maravilhoso que foi o perdão. Por isso é que hoje nós somos livres para te adorar.
e livres também para pedir perdão e para oferecê-lo. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Abençoa-nos nessa noite e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre você, meu amado irmão, e sobre toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada sobre a face dessa terra, hoje e eternamente. Amém e amém. Amém, meu irmão. Um beijo carinhoso. Deus te abençoe em nome de Jesus.